Mas o que eu falei há um mês atrás, mais ou menos, foi numa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Lembra-se? Eu falei que Jesus estava chegando num poço e a intenção inicial dele era apenas descansar. A mulher chegou para buscar água. Jesus a ofereceu uma água diferente. Os discípulos foram pegar comida. E eu falei sobre as necessidades que nós achamos que nós temos, versus as necessidades que nós realmente temos. E Jesus, ele conhece muito bem o que você realmente precisa. Foi isso que eu falei mais ou menos há um mês atrás. No prosseguimento daquela mensagem, daquela mesma passagem que se encontra lá em João, no capítulo 4, você vai ver todo aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana e a continuidade daquela história, que não terminou por ali. E hoje eu quero falar com vocês de um assunto que a nossa igreja está precisando, que é melhorar a nossa visão missionária. Eu vou fazer uma viagem missionária, será a minha primeira viagem missionária como pastor. Na verdade, qualquer viagem missionária, nunca fiz outra. Essa será a primeira. E preciso que você ore por mim e pela minha esposa. Mas o que é missão? Eu creio que missão não é só um missionário que está lá na África. Não é só um missionário que está lá no meio da aldeia dos índios. Ele é uma pessoa que foi separada para aquela missão, para aquele local. E aquele local é tão complicado, logisticamente falando, de infraestrutura, de várias outras coisas, que é necessário uma pessoa se dedicar completamente àquilo ali. Mas você, aonde você está hoje, você é e deve ser um missionário de Deus. Porque o que é missão? Missionário é alguém que se preocupa e investe e acredita e dedica-se a uma missão. Qual é a tua missão? Todos nós temos uma missão igual, a partir do princípio que você entende a grande comissão. Por que é comissão? Porque é a missão de muitos. Comissão de Jesus Cristo. Então todos nós temos uma missão que é igual. Ir de pregar o evangelho a toda criatura, fazendo os discípulos, batizando-os em nome de Jesus, e por aí vai. Mas qual é? Eu creio que Deus tem uma missão específica para cada um de nós. E eu quero trazer uma mensagem hoje que vai te ajudar a ter uma visão mais aberta sobre essa questão da missão. Como é que você pode ser um missionário aonde você estiver? Como é que você pode se comportar como um e abranger os nossos olhos, erguer os nossos olhos à grande missão que nós temos que fazer. Em João, então, 4, a partir do verso 28, é o prosseguimento daquela história. Diz assim: em seguida, aquela mulher samaritana, deixou ali o seu pote. Ela até deixou a água dela lá. Ela foi lá buscar água, ela talvez ficou tão empolgada com o que ela recebeu, que ela esqueceu o pote, deixou o pote lá. Deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Amém? O grande diferencial de tudo que você faz na tua vida não é necessariamente a ideia, porque a ideia todo mundo tem. Mas é como você vai executar a sua ideia. Qual a visão que você tem?
Você consegue enxergar uma missão e conectar ela até aquela ideia que você teve? Eu li uma história de um homem que mandou um vendedor para a África, mas pode ser para qualquer outro lugar, para um país muito pobre. E aquele vendedor tinha como intuito chegar lá e vender sapatos. Chegando lá, ele se desanimou e falou: aqui eu não vou conseguir vender sapato, porque ninguém tem sapato, todo mundo anda descalço. E ele voltou triste. Depois aquele homem, aquele senhor, talvez o empresário dos sapatos, mandou outro vendedor. O outro vendedor pensou o seguinte: é aqui que eu tenho que investir, porque ninguém tem sapato. Então agora eu posso vender sapato para esse país inteiro. E aquele homem montou ali uma empresa e ficou rico. Você vê qual que é a diferença? A ideia era a mesma, vender sapatos. Mas um viu a dificuldade, a pobreza, e se contentou com o fato de ninguém usar sapato. O outro falou: é aqui mesmo que eu tenho o maior campo. Não é onde lá nos Estados Unidos, porque lá tem 200 mil empresas de sapato competindo para vender o mesmo sapato. Mas aqui ninguém está vendendo sapato e todo mundo precisa do sapato. A ideia dele foi uma ideia igual para os dois outros vendedores. Um teve uma missão, um olhar, uma visão diferente. Toda a diferença está aí. Agora, a ótica de Jesus é a ótica que nós temos que copiar. Jesus sempre tinha uma ótica em exatamente o que cada um precisava. Quando ele teve várias conversas durante o período dele aqui na terra, todas as vezes que ele conversou com os discípulos ou com pessoas, através de parábolas ou não, Jesus sempre queria chegar num ponto crítico, num ponto onde ele sabia que era verdadeiramente o mais importante. Na própria história da mulher samaritana, nós citamos que a mulher foi lá pedir água e ele ofereceu outra água. Ele sabia que aquela mulher precisava mais do que o alimento. Era a água viva, a água da vida. E logo depois daquela conversa, ele conseguiu contaminar aquela mulher de tal maneira, de contagiá-la. Ele sabia o potencial daquela mulher para divulgar o que ele estava falando. Jesus só esteve conosco 3 anos e meio. E ele só chamou 12 discípulos. Jesus precisa e contava com mais pessoas e continua contando com você. Jesus precisa de nós. Não que ele precisa porque ele não tem poder, mas porque ele quer te incluir. E para isso você precisa de assumir a tua missão e tentar ter a ótica dele. A ótica dele é que você execute a sua missão de uma forma apaixonada, de uma forma clara, que você entenda o seu trabalho. E ele vai acrescentar. Eu tenho alguns pontos bem simples e rápidos para te dar, baseado no texto. Qual é a primeira coisa que você tem que ter para ter uma melhor visão de missão? Para conseguir ser o melhor missionário onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, na escola, aonde você estiver, que você possa ser um missionário. Sabe o que você tem que fazer na primeira coisa? Você tem que enxergar a verdadeira necessidade das pessoas. Qual é a necessidade das pessoas? Nós vivemos num país capitalista. E eu não tenho nada contra o capitalismo. Mas uma das coisas mais enganosas do capitalismo é criar necessidade que você não precisa. Você é convencido que você precisa de algumas coisas que você não precisa. Você é convencido que você precisa de comprar mais sapato, mais roupa, que você precisa de morar numa casa de 5 quartos, sendo que você só é uma pessoa, que você precisa de ter um carro de $50 mil, quando um outro de 15 mil dava tranquilo. Você é convencido que você precisa de muita coisa. Mas Jesus sabia exatamente o que cada um precisava. Você também precisa de saber, quando você tem uma oportunidade, o que é que aquela pessoa realmente precisa. Não o que ela pensa que ela precisa. No verso 31 diz assim: enquanto isso os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Os discípulos pensavam que Jesus estava com fome, e às vezes ele até estava. Os discípulos estavam convencidos que ele precisava de comida.
Antes mesmo deles trazerem a comida, a palavra diz que quando Jesus chegou lá no poço para conversar com a mulher samaritana, que os discípulos tinham ido buscar comida. Eles voltaram, talvez, pensando, o nosso mestre deve estar morto de fome. Jesus come. Jesus respondeu o quê? Que eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida que vocês não entendem. E que a minha comida, a minha vontade, é fazer a obra do meu Pai. Isso é uma coisa tremenda. Nós precisamos de ter paixão pelo nosso objetivo, paixão pela nossa missão, paixão pelas pessoas, que é o maior alvo de Deus, são pessoas, não são coisas. Mas até com coisas, se você não tiver paixão, você também não recebe muita coisa. Se você não tiver paixão por um negócio que você está implementando, empreendendo, não vai muito longe. Se você não tiver paixão pelo seu trabalho, provavelmente você não vai fazer bem. Se você não tiver paixão por coisas, você não tem bom resultado. Imagine com pessoas. Nós precisamos nos apaixonar com pessoas. Jesus estava ocupado com coisas mais importantes do que um alimento. Ele sabia que depois ele podia comer, mas ele não queria desperdiçar uma oportunidade. Ele não queria desperdiçar um momento, que talvez não voltaria mais. Momentos únicos. Oportunidades que não voltam. Se não tivermos a paixão de saber exatamente o que a pessoa necessita. O que ela realmente precisa. O que lá no íntimo dela eu sei que ela precisa. Jesus sabia disso. Tente buscar inspiração no Mestre. De olhar para as situações e enxergar, pedir um discernimento de Deus. Deus, me ajuda a enxergar o necessário. Me ajude a tirar aqui o joio da frente. Desembaraçar. Enxergar verdadeiramente com os seus olhos. Essa é a primeira grande lição. No segundo lugar, você precisa de ter vontade de ganhar almas. Vontade de ganhar almas. No verso 32, 34, Jesus respondeu, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar, olha para você ver a dificuldade deles entenderem, Será que alguém trouxe comida para ele? Se ele não está aceitando a nossa comida, quem sabe ele já trouxeram comida para ele. Mas ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Jesus tinha um trabalho e ele não queria deixar incompleto. Trabalho é para você terminar. Trabalho não se deixa incompleto. O trabalho de hoje é hoje, o de amanhã é de amanhã. Trabalho que acumula, vai te estressar, te cansar e depois sai tudo uma porcaria. Não é verdade? Trabalho é para terminar. Jesus sabia, ele tinha um tempo contado. Ele já chegou aqui com um reloginho, tic-tac. Ele sabia que ele tinha 3 anos e pouco. Ele sabia que tinha muita coisa para fazer. Ele não podia perder tempo com comida. Ele tinha paixão demais por mim e você para te perder. Quem sabe ele pensava, se eu parar aqui um pouco para comer e me deleitar e ser um pouco humano. Porque a vontade da carne é o que nós queremos fazer. Mas que seja a tua vontade principal, primeira, que você ame de tal forma as pessoas, que é o primeiro grande mandamento, amar a Deus e amar as pessoas, como a si mesmo. Que você tenha sede de almas. E não desperdice oportunidades. Qual é a diferença de você fazer isso aqui ou fazer isso na África? Uma alma é uma alma. Qual é a diferença de você converter um índio lá na Amazônia e convencer o teu vizinho? Uma alma é uma alma. Só que você tem o privilégio ainda de fazer isso aqui na América. Porque não é para qualquer um estar lá no meio dos índios. Sendo picado de mosquito, tendo doenças, não tendo infraestrutura, não tendo a internet, 4G, high speed, nada disso. Então que você tenha paixão, e Deus te deu um grande privilégio que você pode fazer isso. Muitas vezes no conforto da tua casa. Você pode gastar mais tempo no Facebook com coisas mais impactantes na vida da pessoa.
Você pode pegar o seu telefone e ligar para alguém, e presentear alguém com uma chamada, com uma oração, surpreender alguém. Fala, fulano, te liguei só para te dar uma paz de Jesus na sua vida, te orar com você. Isso é ter paixão, isso é ser missionário, isso é aceitar, isso é ter a visão certa das coisas. Jesus também fez uma coisa, que é ter discernimento. Na primeira parte do verso 35, diz assim: vocês costumam dizer, daqui 4 meses teremos colheita. Só na primeira parte ali, vocês precisam dizer, daqui 4 meses teremos colheita. Jesus fez uma pergunta sobre o tempo, da ceifa, o tempo da colheita, porque ele queria que os discípulos refletissem que a colheita espiritual já estava pronta. A colheita espiritual já está pronta. Tem muito mais do que você pode colher. Nós não daremos conta de colher tudo. Te garanto isso. Por isso que tem outras igrejas também. Outros pastores. A colheita já é enorme. Nós temos que diferenciar a colheita espiritual da natural, da do homem, né? Muitas vezes a gente acha que a colheita são as bênçãos profissionais que vamos ter, são os aumentos salariais, são mais trabalho, mais coisas, mas a colheita espiritual já está pronta há muito tempo. Quando Jesus veio, quando ele estava aqui, ele já falou, já está pronta e continua pronta esse tempo todo. A colheita já está pronta. E nós precisamos ter o discernimento para ver isso, para enxergar que não há necessidade mais de plantar de novo em certos locais. Outros já plantaram, agora precisamos colher. E nós não podemos colher se não tivermos a verdadeira missão e a nossa visão alinhada. Nas parte B do 35, ele diz o quê? Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Muitas pessoas não têm esse discernimento. Lembra-se que tem uma passagem parecida com essa em Mateus 9, que os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, dá-nos um sinal, do que realmente é o Messias, ou que realmente és o Filho de Deus. Ele falou, geração perversa e má, não terás um sinal, porque vocês sabem discernir o tempo. Quando vocês olham para o céu e veem os céus vermelhos, você diz, não vai ter chuva. E quando está tudo com as nuvens negras e com muitas nuvens, você fala, há de chover. Mas não conseguem discernir as coisas do Pai. Nós conseguimos fazer muitos prognósticos. Nós conseguimos discernir muita coisa. Mas espiritualmente falando, tantas vezes somos cegos. E Jesus estava tentando abrir os olhos dos próprios discípulos dele. Eles andavam com Jesus dia e noite. Jesus estava falando, olha, acorda, a colheita já está pronta. Vocês estão querendo naturalizar o que é espiritual. Deixa as coisas espirituais para que Deus te ajude a fazer, a colheita já está pronta. Após você ter uma experiência de vida com Jesus, o primeiro objetivo depois disso que você tem que ter é facilitar essa mesma experiência para outro. Se Jesus foi tão bom contigo, se Ele mudou a tua vida, se Ele te deu uma nova perspectiva, se Ele te deu a sua salvação, se Ele te abençoa, se Ele te deu uma família, se Ele está te protegendo e está te dando coisas todos os dias, e você diz que ama as pessoas, então vai lá e oferece isso para elas. Oferece a mesma coisa. E deixe que Deus fará o demais. Tenha os olhos erguidos para Deus. Tenha os olhos erguidos para Deus. Uma outra coisa importante é esperar a recompensa. Espere a tua recompensa. No verso 36, na primeira parte, diz aqui, quem colhe recebe o seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Sabe que outra coisa interessante que eu estava pensando? Tem muita gente que só pensa no plantar.
Mas sabe que o plantar é o mais fácil? Plantar, você chega lá e joga a semente. Prepara a terra um pouquinho e joga a semente. Colher é mais difícil do que plantar. Né? Tem gente que fala, o meu tempo de colheita vai chegar. Não pense em você que quando ele chegar aqui vai ser fácil. Colher, e Jesus mostrou, né, o exemplo que ele falou, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Eles pegavam de pegar aquele, como é que chamava aquele instrumento? O foice, a foice, né? E saía abrindo caminho, cortando os galhos, para separar os galhos do milho, por exemplo. Olha isso aqui que está aqui na nossa mesa. Mais ou menos aquilo ali. Lembra lá da fazendinha? Quando nós entramos naquele corn maze lá? Imagina você entrando ali com uma foice na sua mão direita e outra esquerda e sair cavucando aquilo ali tudo e pegando as espigas de milho. Não é um trabalho fácil, a colheita também requer trabalho. Então é por isso que ele falou, a seara já está muito grande, olha o tamanho da colheita de vocês aí, agora vai lá e colhe. Vai lá e colhe. Certamente quem planta espera colher, não é verdade? Se você não quer colher, você não planta. A colheita é a sua recompensa. A recompensa, então, já foi dada. A recompensa, cada alma que você ganha é uma pedra preciosa no seu galardão, na sua coroa. É uma recompensa a mais que você vai ter do Pai. Agora, tenha isso também em visão, né? Que a nossa espera tem que ser no Senhor da seara, não no homem. Deus é o dono da seara. Se você quer ser um ceifeiro de Deus, não espere receber um tapinha nas costas de um homem. E um agradecimento, se você receber, glória a Deus por isso. É muito bom ser reconhecido pelos homens. Mas se você não receber, saiba que o Senhor da seara sabe exatamente o que você está colhendo. Sabe exatamente o que vocês têm feito. Almas são sementes. Elas precisam ser, né, no tempo certo, colhidas. Quando você prega para uma pessoa, talvez aquilo ali primeiro é só semente. Você pensa às vezes que a pessoa não entendeu nada, não aceitou, talvez até debateu, mas você vai lá, joga um pouquinho mais de água lá em cima, rega um pouco mais, e às vezes você não sabe, você não vai colher, alguém vai colher no seu lugar, que também é muito importante. No final do verso 36, dizia assim, tanto que semeia quanto que colhe, se alegrarão juntos. Nem sempre o que você está plantando, você vai colher. Nem sempre. Às vezes nós trabalhamos muitíssimo numa obra e o resultado não vem. Não veio para você ver. Depois alguém vai colher o fruto do seu trabalho. Não se preocupe com isso. Apenas continue trabalhando. Não se preocupe. Se for parar lá no reino de Deus, está ótimo. Eu vou ficar muito feliz em saber de uma pessoa que nunca veio aqui na igreja um dia me falar, pastor, olha, eu fui lá na nossa igreja só uma vez, mas aquela palavra me edificou a minha vida, mudou a minha vida. Você não quer ouvir isso também? É muito importante você entender que a colheita é a recompensa para aquele que está colhendo. Mas você colhe coisas que você não plantou. Assim você também vai plantar coisas que você não vai colher. Não se preocupe com isso. Tenha o olhar de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. É a alegria de saber, olha, eu sei que eu estou fazendo a obra de Deus. Deus é que sabe o momento certo da colheita. Se vai ser eu ou não colhendo, não me importa. Eu sei que eu estou executando a minha missão e que eu não estou deixando o trabalho incompleto. Eu estou terminando, como Jesus falou, a minha maior comida preferida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a obra que me foi dada. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que buscar. E a última coisa é a visão da graça. No verso 37 e 38 diz assim, porque é verdade o que dizem. Um semeia, outro colhe. Eu mandei vocês colherem aonde não trabalharam.
Outros trabalharam ali, vocês aproveitaram o trabalho deles. Precisamos fazer tudo de graça e pela graça. Sabe o que é bênção? Hoje nós trabalhamos muito aqui, não é verdade? Na igreja, muita coisa para fazer. E às vezes a gente pensa, não, mas pastor, é muito trabalho. Olha, talvez é mesmo, é muito trabalho. Quem sabe daqui uns 5 anos, alguém vai chegar por aquela porta ali e você vai entregar um ministério para ela que vai estar tudo prontinho já. Tudo pronto, só para chegar e executar. E a pessoa não vai saber que alguém antes dela trabalhou muito. Muitas horas, muito sacrifício. É assim a vida. Mas nós também colhemos coisas que não plantamos. Imagine aqueles que recebem herança, né? Descobrem um belo dia, olha, tem aí um apartamento no seu nome ali, uma casa, ou qualquer coisa, isso é um exemplo. Né? Nós, às vezes, recebemos também a bênção que o outro plantou. Precisamos fazer tudo pela graça. A visão de graça é essa. Faça de graça, porque você também vai receber de graça. Você é muito agraciado. Deus te dá tudo pela graça, então dê também de graça. Doe, doe-se o que você tem. Como a oração que eu fiz nos dízimos e ofertas, não é só dízimos e ofertas, é tudo. Doe 10% do seu tempo, doe 10% das suas habilidades, doe 10% das suas palavras para abençoar outra pessoa com oração. Doe-se, dá-se de graça, ofereça-se às pessoas como Jesus oferecia, e você vai ver que você também vai ter muita coisa vindo de graça para o teu favor. Sem a concepção da graça, o que te resta é frustração. Todo mundo que está em ministério sabe disso. Se você está em ministério, se você não entender a parte da graça, você vai se frustrar, porque se você for buscar só a recompensa humana, direta, rápida, instantânea, como é o que nós estamos acostumados, não é? Tudo é muito rápido. Se você clica numa página da internet, demora 3 segundos para ela abrir, você já fala, a internet não presta. Não é assim? Se você liga para pedir alguma informação em algum lugar, você fala, your call is on hold, please wait. Você já fica ali agitado. Porque tudo tem que ser rápido. Mas o reino espiritual não é assim. O tempo é de Deus. Deus sabe. Deus sabe. Só tem a visão da graça. Dê de graça, receba de graça. Muitas vezes estamos colhendo, né? E não estamos percebendo. Porque aquele que não tem a visão da graça é ingrato. O que é ingrato? É exatamente isso, é o contrário. O que é ingrato? Você recebeu uma coisa, não sabe que recebeu, depois você ainda reclama. Né? Quem aqui já não ouviu isso uma vez, talvez um pai, uma mãe fala aqui, como você é ingrato? Olha o tanto que eu fiz por você e faço. E agora você está reclamando. Né? Filhos, às vezes, passam por esses... quando eles estão saindo da infância, entrando na adolescência, ainda não são maduros, fazem certas reclamações, que você vê uma certa ingratidão, mas são imaturos, são crianças. E nós adultos? Não podemos ser ingratos. Seja uma pessoa grata. Seja uma pessoa de graça, grátis. Que você seja grátis para as pessoas. Que não tenha um preço para se aproximar. Né? Que um favor seja realmente um favor. Que um tempo gastado com alguém seja realmente um tempo gastado com alguém. Olha, eu só fiz isso porque eu quis mesmo. E Deus vai colocar outras pessoas no seu caminho para te também agraciar. Amém? Amém? O que nós plantamos, nós colhemos. Isso aqui é uma coisa, se você planta a graça do Senhor, você vai receber a graça do Senhor. Se você planta amizades, você vai receber amizades. Se você planta fazer orações por pessoas, alguém vai estar sempre orando por você. Tenha essa visão da graça. Erga os olhos. Erga os olhos. Isaías 55:9 diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Não é o que você pensa, nem o que eu penso. Deus tem uma missão para a tua vida. Execute-a. Não deixe incompleta. Faça o seu trabalho. Tenha essa visão missionária. Jesus tinha os olhos dele cheios de amor. Ele tinha um olhar
que sempre era fito e entrava dentro da pessoa. Dentro da pessoa. Olhava as necessidades, tinha discernimento, tinha visão. É isso que nós queremos ter também, um missionário, uma pessoa que se considera um missionário, precisa ser bem resolvido nessa mensagem aqui. Busque de Deus essas coisas, essas características para a tua vida. Pense, porque foi o exemplo de Jesus. Todas as vezes que você tiver a oportunidade, quando você tiver um contato com alguém, tente olhar além do sorriso, né? Que tem muitas pessoas sorrindo, mas não estão felizes. Tem muitas pessoas vivendo uma vida dupla. E não é porque são necessariamente fingidas, porque às vezes precisam de alguém quebrar o gelo, sensibilizar, entrar aonde ela não vai simplesmente abrir para qualquer um. Que você seja Jesus na vida da pessoa, que você seja o espelho de Jesus. Aquela mulher samaritana, quando estava ali conversando com Jesus, se Jesus não tivesse tido uma estratégia, ele não conseguiria pregar para ela, e o resultado seria o quê? Que ela também não pregaria. A palavra diz que naquele momento, depois daquela conversa, teve um grande avivamento em Samaria. Uma simples conversa na beira de um poço gerou um avivamento em Samaria, porque aquela mulher não se conteve, ela foi falar, venha ver aquele mestre que fala tudo da minha vida, porque ele se lembra que ele falou para ela que ela tinha 5 maridos, já tinha tido 5 maridos. Aquela mulher ficou impressionada e chamando as pessoas, venham ver esse homem que me disse que é o Messias, ele sabe tudo de mim, ele tem essa palavra poderosa. Uma sentada na beira de um poço. Quantas vezes desperdiçamos oportunidades? Quantas vezes nós sentamos e conversamos 20 minutos com alguém e não falamos nada de Deus? Quantas vezes passamos horas na internet sem fazer nada que promove o reino de Deus? Quantas vezes nós desligamos o telefone com alguém e não oferecemos, deixa eu orar antes de desligar? Nem sempre, você não vai poder fazer isso em todas as vezes, porque somos ocupados. Mas você também não pode fazer nunca. E Deus vai dar oportunidades. Deus vai encaminhar as oportunidades corretas, o tempo certo. O Espírito Santo de Deus sabe o momento certo de cada um quebrar. Todo gelo pode derreter. No nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida.